Gravando? Então tá. Boa tarde. Hoje é dia 1º de abril de 2019. Aula de Embriologia Geral, GSA 107, para a turma 20A da Biologia. Nós hoje vamos conversar um pouquinho, terminar a história da meiose e gametogênese. Para isso eu tenho um gráfico aqui. Então nós vamos ver esse gráfico, em seguida eu vou apagá-lo, tá? Então vocês não se façam de rogados, pode bater a foto, pode levantar, bater a foto sem nenhum problema, tá? Fica mais fácil para acompanhar. Depois que a gente olhar isso aqui, aí nós vamos tratar do processo de controle hormonal do ciclo reprodutivo, falando hoje do ciclo feminino. Combinado? Então, vamos para o gráfico. Aí o Zé vai dar um zoom aqui para a gente conseguir chegar um pouco mais perto, para facilitar quem está em casa a ver, tá bom? Então aqui está o gráfico. O que a gente tem nesse gráfico? Deixa eu tirar essa parte de cima aqui que não tem nada a ver com ele, ó. Pronto, tá bom? Aqui, tá? O que a gente tem aqui, ó? Olha aqui, uma parte de baixo, que é o eixo do X, que é o quê? Que é as etapas diferentes do ciclo da gametogênese, tá bom? Tá? Então aqui, ó, o que você tem? Você tem G1, F e G2, que são da intérfase. Aí você tem P1, prófase 1, PM1, prometáfase 1, M1, metáfase 1, A1, anáfase 1, T1, telófase 1. Isso tudo é da meiose 1. Aí eu fiz uma bolinha desse I aqui, tá vendo? Para indicar a intercinese. E depois a gente entra na meiose 2 com as mesmas fases. Prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Tudo bem? Então esse é o eixo do X. Agora o eixo do Y está aqui, não é? Está aqui. O que eu tenho no eixo do Y? Duas coisas. Então esse gráfico está dividido assim, ó, ao meio. Tá? Aqui embaixo eu tenho a ploidia. Lembrando o que é ploidia? Ploidia é concentração, quantidade de cromossomos. Tá? Nossas células normalmente são diploides, duas ploidias, dois conjuntos. Espécie humana, 23 mais 23. 23 é minha mãe, 23 é meu pai. 22 autossomos e 2 sexuais, é o que todo mundo tem. Tá? Nós meninos, XY, as meninas, XX. Tá? Então, enquanto a ploidia, ou você tem um conjunto ou você tem dois. Então, eu vou começar assim, muito simples. Ploidia bem simples. A célula que entra é uma célula diploide, 2N, tá vendo? Ela entrou na fase G1, diploide. O que acontece? Aqui é a duplicação dos cromossomos, tá vendo? Duplicação semiconservativa do DNA. Isso muda a ploidia da célula? Não. Uma célula com o cromossomo formado por uma cromátide é uma célula. É um cromossomo, desculpa. Tá? É uma célula com um cromossomo. Uma célula com cromossomo formado por duas cromátides é uma célula também com um cromossomo. Tá? Ok? Então, o número de cromátides não interfere em você ter um mais ou menos cromossomos. Certo? Um cromossomo com duas cromátides é um cromossomo, um cromossomo com uma cromátide é um cromossomo. Ok? Então, a célula que entra na brincadeira, no G1, no S e no G2, tá vendo? É uma célula diploide, dois conjuntos. Aí vem, prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1. Aí o que aconteceu na anáfase 1? Separação de homólogos, tá vendo? Separação de homólogos. E aí você separou os homólogos, o que aconteceu? Gerou duas células, cada uma com 20, aqui é uma com 46, você originou duas, cada uma com 23 cromossomos. E assim vai chegar até o final. Tá? Quando chegar aqui, ó, então você criou duas com 23, aqui tem um erro, né? E aqui você vai gerar 4 com 23. Ou seja, não mudou a ploidia. Tá? A ploidia vai permanecer a partir da meiose 2 até o final, vai permanecer como haploide, as células formadas até o final. Tudo bem? Tranquilo? Esse é o simples, né? Dúvidas? Tranquilo? Bem, então vamos passar
para a concentração de DNA. Quando a gente analisa a haploidia com concentração de DNA juntos, a gente entende esse processo de meiose. Só que antes de falar da concentração de DNA, eu preciso estabelecer para vocês o que é uma concentração de DNA. Então eu vou dizer o seguinte: uma concentração de DNA é igual a uma haploidia N, né? Uma haploidia N, antes da fase S. O que eu quero dizer com isso? É um conjunto de cromossomos que não estão duplicados, que não estão com duas cromátides. Então, uma célula minha, do meu corpo, ela é o quê? Diploide. Eu tenho dois conjuntos de cromossomos. Tá? Na hora que eu entro na fase S, eu duplico os cromossomos. Então, eu mudo isso aqui. Tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, com duas concentrações, 2x. Por quê? Porque em cada célula minha normal, eu tenho 23 e 23 cromossomos. Ou seja, eu tenho um conjunto de 23x. Mais um conjunto de 23 mais x. Então eu tenho 2x. Tá? Aí passou, entrou na fase S. Olha aqui na fase S. Eu dupliquei esses cromossomos. Então de 2x eu pulei para 4x. Por quê? Porque os cromossomos estão duplicados. Tá bom? Aqui, ó, duplicação sempre conservativa do DNA. 4x. Aí eu entro na cariocinese. Prófase 1, 4x. Tá vendo? Prometáfase 1, 4x. Metáfase 1, 4x. Anáfase 1, 4x. Aí da anáfase eu tenho separação de homólogos. O que aconteceu? Eu peguei essas 4 concentrações e dividi ao meio. Se eu tinha 4 e dividi ao meio, eu fiquei com 2 e 2. Então eu estou formando aqui duas células com 2x. Tá certo? Aqui eu tinha uma célula com 4x, não é? E aqui, uma célula com 2x, aqui embaixo, ó, tá? Nessa fase inicial. Concorda comigo? Porque eu separei homólogos, só isso, tá? Eu vou gerar duas células, cada uma com 23 cromossomos, e esses cromossomos estão duplicados. Eles estão com duas cromátides, na forma de uma gravatinha ou borboleta. Portanto, a gente, se está duplicado, é duas vezes, tá? E se eu só tenho metade, ao invés de eu ser 4 vezes, eu tenho 2 vezes mesmo, mantenho. Então aqui, ó, 2 vezes 2x. Aí segue, ó, olha lá, telófase 1, intercinese, prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase 2. O que eu separei? Cromátides irmãs. Na hora que eu separo cromátides irmãs, estava assim, uma foi para cima e outra para baixo. Então eu diminuo de novo a metade. O que eu vou gerar no final? 4 células X, tá vendo? Então, em relação à concentração de DNA, começa com 2, passa para 4, volta para 2, e depois vai para metade de 2, que é 1, que é X. Tá bom? Então, você tem toda essa modificação ao longo do processo. Acompanharam? Sim? O que eu estou mostrando agora para vocês? Esse processo de meiose igual a gente viu aqui, que eu expliquei, que eu fiz a série e tal, eu mostrei aqui para vocês. Agora eu consegui mostrar num gráfico. Nesse gráfico a gente consegue reunir um monte de informações numa coisa só. Por exemplo, vocês são capazes de olhar aqui e conferir aqui em cima. Olhar aqui e conferir em cima. Olhar o que está acontecendo no processo em relação à concentração de DNA e em relação à ploidia. Então, em outras palavras, ploidia não explica tudo. Ploidia só explica se a gente pensar na concentração de DNA também. Combinado? Com isso eu termino meiose e gametogênese. Só que mais ou menos, né? Porque na realidade a gente vai continuar precisando dessa meiose e gametogênese agora para frente, né? Eu vou falar para vocês e vai ter meiose e gametogênese na hora que eu for falar de hormônios. Eu vou falar de meiose e gametogênese na hora que eu for falar de fecundação. Tudo isso tem a ver. Então, esse conhecimento é importante para as fases que vêm para frente. Tá?
Em embriologia, uma coisa que não pode acontecer de maneira nenhuma é você não entender e deixar passar para frente. Porque uma matéria depende da outra. Se você perde uma coisa aqui, para a semana que vem faz falta. Aí você começa com, vamos dizer assim, com um buraquinho aqui de uma coisa que você não entendeu. Semana que vem, esse buraco da falta de conhecimento é maior. Porque você não tem aquela base para você entender o que vem para frente. E na outra semana mais e mais e mais. E aí é o que acontece muito, infelizmente, aqui no curso é de gente, apesar dos meus esforços, gente está desistindo do curso. A pessoa vem, no começo eu vejo um monte de carinhas, daqui a pouco as pessoas vão indo embora, porque não estão acompanhando. Então, o segredo é, não entendeu, pergunta. Tem um vídeo lá para você assistir de novo. Assista de novo o vídeo. Ah, Ger, mas eu não tenho o vídeo dessa aula que você deu, você ainda não colocou. Mas o vídeo dessa aula é o mesmo vídeo do período passado que você já assistiu para responder o questionário. Tá? Claro que eu vou colocar dessa também, mas eu não tenho tanta pressa assim, já que você já assistiu um vídeo antes dessa aula. Tá bom? Tá combinado? Entenderam? Posso seguir à frente? Então eu boto uma pedra em cima desse assunto e vou falar sobre hormônios a partir de agora. Aliás, eu já falei até um pouquinho antes, né? Mas a gente agora vai continuar o assunto. Posso apagar? Todo mundo fotografou? Vou apagar, hein? Ô Zé, dá uma ajeitada no zoom, por favor, aí. Eu estou todo animado, sabe por quê? Amanhã, à tarde, eu começo a gravar os primeiros vídeos no estúdio da UFLA. Então eu vou usar os meus modelos para gravar pequenos vídeos sobre as nossas aulas, sobre a embriologia, com um caráter profissional. Eu tenho profissionais lá que vão fazer edição do vídeo, uma filmadora infinitas vezes melhor do que essa, profissional, tá? Num estúdio de gravação. Então eu acredito que a gente vai conseguir dar um salto de qualidade. Você vai assistir as coisas, vai conseguir aprender mais com os vídeos. Então a partir de amanhã a gente começa a gravar. A minha intenção é gravar uns 2, 3, uns 4 vídeos diferentes por semana. O que eu estou pensando, pelo menos na minha cabeça por enquanto, é gravar os vídeos dos assuntos que a gente está vendo. Então, por exemplo, a gente viu o quê? A gente viu genital masculino e feminino. Temos modelos? Tem modelos sim para fazer vídeo legal. Nós vimos agora gametogênese e meiose. Tem modelos? Tem, para a gente poder falar. Nós vimos agora hormônios. Eu não estou usando agora. Eu vou usar poucos modelos, mas eu tenho uma série de modelos de hormônios para mostrar para vocês. Alguns aqui, outros novos, inclusive que as meninas da monitoria nem conhecem ainda. Tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, as meninas da monitoria, vocês se apresentem aí para o pessoal. Eu sou a Brena. Eu sou a Larissa. Tá? Elas são as monitoras de vocês. O horário que eu enviei para vocês é o horário que elas vão estar aí disponíveis para ajudar vocês. Só deixar claro uma coisa, aproveitar que elas estão aqui. Eu, inclusive, depois eu vou colocar lá no grupo, tá? Prometo colocar, porque eu acho que eu não falei isso para as turmas e isso é importante. As meninas vão estar disponíveis sempre no horário delas, mas sempre durante meia hora. Elas vão chegar, vamos supor, que elas têm um horário hoje às 18 horas. Pronto. Tá? A Larissa tem horário hoje às 18. Ela chega, 18, chegou ali, espera até 18h30. Se não aparecer ninguém, ela junta as coisas dela e vai embora. Se aparecer alguém, ela vai cumprir o horário, vamos supor, das 18 às 20. Ela vai ficar. Tá? Agora, vamos supor que um de vocês queira chegar aqui às 19 hoje para fazer monitoria com ela. Você vai mandar um aviso para ela, pode ser lá mesmo pelo WhatsApp. Avisar para ela, falar assim, olha, eu tenho um compromisso, vou chegar para a monitoria às 19. Aí ela vai te esperar. Tá certo? Tá combinado? Não tem depois de fazer birra aí, porque chegou às 19 e a monitora não estava aqui. A monitora vai estar aqui se tiver aluno. Se não tiver aluno, ela não vai estar. Combinado? Aí fica mais fácil para elas, fica mais fácil para vocês. Tá? Tá certo? Então a gente se comunica para evitar o problema. Posso falar de hormônios?
Vamos voltar a falar dos hormônios? Então, olha aqui, ó. Imagina um encéfalo. Pronto, um hemisfério, o outro hemisfério está lá, pronto, tá bom? Aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, você tem uma área que se chama hipotálamo. Esse hipotálamo, ele vai receber as informações do ambiente externo e também interno, vão chegar ali. Esse hipotálamo, então, vai liberar os compostos que se chamam em conjunto GnRH, hormônio de liberação de gonadotrofinas, tá? Essas gonadotrofinas são hormônios que vão agir numa outra área, que a gente chama de hipófise. Tá aqui, ó, hipófise. Essa hipófise tem uma forma de gota pequenininha, tamanho da pontinha do seu dedo. Só que essa área é extremamente importante. Ela é tão importante que ela fica no local mais protegido do seu organismo. Calota craniana, no meio da calota craniana. Então, para eu achar a hipófise, ó, eu meço no meio aqui, no meio aqui, no meio aqui. Então, onde esses três pontos se encontrarem, essas três linhas, essas três retas se encontrarem, é onde está a hipófise, extremamente protegida. Essa hipófise, que antes o pessoal chamava de pituitária, ela é muito importante porque ela é uma glândula que controla o funcionamento de outras glândulas. Então, se eu olhar essa hipófise, ela é uma coisa assim, ó. Vem aqui, tá? Aqui estaria o hipotálamo lá em cima, e ela faz aqui. Você tem uma parte aqui e outra parte de cá. Essa aqui é a hipófise posterior. Então, H posterior, tudo bem? E essa aqui é a hipófise anterior, H anterior, tudo bem? Essa hipófise posterior a gente chama de neurohipófise. Neurohipófise, tá bom? E essa que está aqui, adenohipófise, tudo bem? A neurohipófise, essa daqui, só produz dois hormônios. Um hormônio que está relacionado com o controle da pressão sanguínea. Esse hormônio se chama vasopressina. Não nos interessa. E um outro hormônio que nos interessa, que aliás que vai nos interessar no futuro. Por enquanto não, tá? Esse hormônio, ele se chama ocitocina. Ocitocina é um hormônio muito importante, que ela tem a ver com várias coisas do final da gravidez. Por exemplo, a ocitocina age aqui na cintura pélvica, fazendo com que os ossos fiquem mais frouxos para permitir a saída do bebê. A ocitocina, aqui ela age com outro hormônio que se chama relaxina, tá? Relaxina. E a ocitocina também é importante para fazer com que o leite desça. Além disso, a ocitocina tem uma outra coisa. Ela é o hormônio que a gente chama o hormônio da coesão social. Algumas pessoas inclusive chamam esse aí do hormônio do amor. Por quê? Olha que interessante. Existem pesquisas aí que indicam que a ocitocina, que é produzida em grande quantidade por mulheres e por fêmeas que tiveram bebê e pelos próprios bebês. O que parece que essa ocitocina faz? Ela faz com que os pais cuidem do bebê. Ou seja, que os pais se unam para cuidar do bebê. É por esse motivo que a gente não conhece, não vê nenhum bebê recém-nascido feio, não é isso? Todo bebê recém-nascido é uma beleza. Mesmo que você olhe o bebê à primeira vista e fala, até assusta com a feiura do bebê, daqui a pouco você começa a olhar e fala assim, eu achei esse bebê feio, mas ele é bonitinho. Por quê? Porque o danadinho está liberando toneladas de ocitocina, e essa ocitocina começa a fazer com que você tenha uma simpatia por ele. Assim, ele evita que as pessoas o tratem mal. Claro que ninguém em sã consciência, ninguém em seu estado mental normal,
vai fazer mal para um bebê, tá? Quando você vê pai e mãe que judiaram do bebê, que nem você teve esse caso recente aí no sul de Minas, né? Aí a gente pensa logo assim, são pessoas normais, tá? Tudo bem? Porque pessoas normais não vão fazer isso. Mas eu queria voltar um pouco antes, aliás, muito antes, para a gente ver um animal. Nos animais mamíferos, você tem uma produção também grande de ocitocina. Vamos pensar num animal, leão, por exemplo. O que acontece? Imagina o leão, lá na savana africana, às vezes 20, 30 dias sem conseguir comer alguma coisa. Porque toda vez que a gente pensa no leão, fala assim, nossa, aquele monte de zebra, gazela, não sei o que, aquele monte de bicho que está ali, né, gnus e tal, o bicho vai ter alimento de sobra. Tem muito. Só que é difícil de pegar. Então, às vezes ele tenta 30 dias seguidos, às vezes mais de 30 dias, e não consegue se alimentar com o bicho, com o alimento ali perto, tá? O que esse leão pensaria? No auge da fome, olha para aqueles filhotinhos ali e vai falar, opa, comida fácil, tenra, saborosa, não vai opor resistência, tá? Tá ali pertinho de mim, por que eu não posso me alimentar dos filhotinhos? Não se alimenta porque eles produzem ocitocina, e a ocitocina faz com que todo mundo ali, daquele grupo de leões, cuide dos filhotinhos, tá? Bem, aí o que acontece? Quando o leão morre, ou quando ele é expulso do grupo por um outro leão, o macho dominante é expulso, o que esse leão que chega para dominar o grupo, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz? Ele mata os filhotinhos. Por quê? Porque como ele não está com aquele contato próximo, ele não sofre essa interferência da ocitocina. Então ele mata os filhotinhos e aí ele consegue se reproduzir. Aí ele vai, quando as fêmeas pegam os filhotinhos, elas deixam de amamentar e logo vem o cio. E aí elas conseguem se reproduzir com aquele macho dominante. Está vendo como funciona? Então, esse tipo de coisa, como a maioria das coisas que a gente tem, vem de uma longa história evolutiva, que não começou com a gente, mas que de certa forma se reflete na nossa vida. Não é? Tá certo? Bem, então essa é a ocitocina, que não nos interessa agora. Vai nos interessar no final do curso. O que me interessa são os hormônios da dendrohipófise aqui. Esses hormônios da dendrohipófise vão agir nos ovários e nos testículos. Então, é produzido aqui, tá? Aqui são produzidos dois hormônios. Um se chama LH e o outro se chama FSH. Eles vão agir nos ovários e testículos. Ovários e testículos, lembra? Testículos. Ovários e testículos, eu falei na aula passada. A gente chama isso de gônadas. Então, esses dois hormônios, o FSH e o LH, recebem o nome de gônadas. Trofinas. Trófos quer dizer alimentar. Mas nem sempre alimentar de comer, alimentar de informações. Então o que as gonadotrofinas fazem? Controlam, alimentam, controlam o funcionamento dos ovários e dos testículos, tá? Esses ovários e testículos, por sua vez, os ovários vão produzir dois hormônios, não é? Quais hormônios que são? Ovários produzem estrógenos, que é uma família, tá? O principal dos estrógenos é o chamado 17-beta-estradiol. Estradiol, tá? E progesterona. E os testículos produzem uma série de hormônios, o principal deles é a testosterona. Então, antes de eu dar um pit stop e a gente explicar coisas que ainda estão faltando coisas, né? Essa história ainda está meio cheia de buracos. Então, antes de eu explicar isso aqui, que eu quero explicar no final da aula, eu preciso fazer um pit stop, tá? Para explicar algumas coisas que estão faltando, para a gente entender melhor essa historinha que eu comecei a contar. Então, só para a gente recapitular o que eu falei até agora. Você tem uma área do encéfalo que recebe estímulos do ambiente e do meio interno. Essa área se chama hipotálamo.
Esse hipotálamo vai produzir um hormônio chamado GnRH, hormônio de liberação de gonadotrofinas. Gonadotrofinas são um nome que a gente dá para dois hormônios que são produzidos pela adenopófise. Esses hormônios são quais? Quais são as gonadotrofinas? LH e FSH. Esse LH e esse FSH age aonde? Nos ovários e nos testículos. No meu testículo eu produzo testosterona, que cuida da minha reprodução e fazendo com que eu produza espermatozoides e ao mesmo tempo das características sexuais secundárias minhas. Quais são essas características? Por exemplo, músculo. Homem tem mais músculo que mulher. Por exemplo, a voz mais grossa, tá? Por exemplo, barba, pelos no corpo, tá? Então, tudo isso são características sexuais secundárias e depende da testosterona. Testosterona tem outras funções também. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Bem, e nas meninas? Hipotálamo, GnRH, gonadotrofinas, LH e FSH, ovários, progesterona e estrógeno, que cuidam da sua reprodução, mas também das características sexuais secundárias, entre outras coisas. Quais seriam essas características? Curvinhas, deposição de gordura para fazer essas curvinhas, tá? Voz mais aguda, tá? Mamas, produção de leite, etc. São características femininas. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Eu vou voltar nisso. Mas, antes, eu queria apresentar para vocês um pouco mais sobre esses ovários. Testículos a gente conversou na aula passada, né? Eu mostrei para vocês a estrutura do testículo. Eu queria mostrar para vocês primeiro a estrutura do ovário, para a gente entender, no final da aula, conseguir fechar com isso aqui que eu estou dando de informação para vocês, tá bom? Tranquilo? Então vamos olhar a estrutura do ovário. Só relembrando, mais cedo a gente falou sobre a estrutura, sobre o ciclo feminino. Nós conversamos sobre as fases do ciclo feminino. Então eu preciso dessa informação hoje e na aula que vem, tá? Agora nós precisamos entender como está o ovário feminino, para vocês entenderem como as coisas vão se casar um pouco mais para frente. Hormônios, ovários, ciclo feminino, tudo isso vai se fechar numa história única. Combinado? Tá tranquilo essa primeira parte aqui, o geralzão, tá? Só preciso lembrar para vocês mais uma coisa. A adenopófise não cuida só de ovários e testículos. A adenopófise produz uma série de hormônios que controlam outras glândulas do organismo. Por exemplo, as adrenais, a hipófise produz o hormônio chamado adrenocorticotrófico para controlar as adrenais, tá? A tireoide, hormônio do crescimento, tudo isso é controlado por essa região. Tá certo? Posso seguir para frente? Então vamos lá. Eu vou contar sobre a estrutura do ovário. Vou apagar isso aqui, hein? Pronto. Tem um lembrete aí, né? Então vamos lá. Se eu pego um ovário, lembra? Você tem um útero aqui, certo? Aí você tem a tuba aqui. Do mesmo jeito lá de cá. Pronto. O ligamento largo aqui. O ovário aqui. O outro do lado de cá. Ligados ao útero pelo ligamento largo lá atrás e pelo ligamento ovárico aqui, não é? Ó, pronto. Né? Ligamento transverso ovário. Eu vou aumentar isso aqui agora, ó. Se eu olho o ovário, ele é uma coisa assim, com ligamento aqui, ó. Ligamento, tá? Ok? Tudo bem? Desenhando de lá, né? O que acontece com esse ovário? Ele tem duas grandes regiões. A primeira é essa região central aqui, ó.
onde vasos sanguíneos, nervos vindos pelo ligamento ovárico, alcançam o ovário. Essa região aqui, eu chamo de região medular. Vou simplificar e falar que é medula. Tá bom? Região medular ou medula. Certo? E essa parte de fora, eu vou chamar de região cortical, ou simplesmente córtex. É o córtex que vai me interessar. Só que antes de eu seguir à frente, eu quero dizer que do lado de fora do córtex, eu tenho um envoltório bem forte, formado por um monte de colágeno. Colágeno, no natural, da cor branca, não é isso? Lembra quando você olha você chegou lá no açougue e tem uma parte de colágeno, de alguma carne, de um ligamento e tal, ele é bem branco, bem esbranquiçado assim, né? Então o colágeno normalmente é esbranquiçado no natural. Por isso que se você tirar um ovário e ver um ovário humano, um ovário de um animal, você vai ver que ele é branquinho, bem esbranquiçado, porque do lado de fora você tem esse colágeno, tá? Tá do lado de fora, então tudo que fica do lado de fora a gente chama de túnica, porque está cobrindo. Branco, esbranquiçado, tem um sinônimo, uma palavra que é sinônimo. Estava tudo branco, estava albo, né? Alba. Alba é uma coisa que quer dizer, se você olhar no dicionário, alba, quer dizer branco, esbranquiçado, uma coisa clara. Como o ovário é claro, e está envolvido por uma túnica que o deixa claro, a gente chama essa túnica de túnica albugínica. Túnica albugínica. Pronto. Tá? Túnica albugínica. Do lado de fora dessa túnica, você tem um epitélio, ó. Um epitélio, tá bom? Um epitélio simples prismático. Pronto. Esse é o ovário. Tá? Como eu disse para vocês, o que me interessa é a região do córtex, região cortical. É aqui aonde eu vou ter estruturas que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vou tirar essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Mais cedo eu consegui. Tem que conseguir de novo. Deixa eu tirar, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o motivo de eu ter tirado essa. Filha. Tirei. E vou tirar essa de cá também, tá? Só um segundinho. Pronto. Tá aí. Então, ó. Essa é a medula. Ligamento estaria aqui. Aqui é a túnica albugínea, que está envolta por uma camada de células prismáticas, né? Células elevadas, que é o epitélio do ovário, parte fora dele. Essa é a medula e essa aqui é a região do córtex. Todas essas estruturas que estão aqui, ó, são os chamados folículos ovarianos. E são os folículos ovarianos que me interessam, tá? Então, o que seria um folículo ovariano? O folículo ovariano é a união do gameta feminino em algum estágio de desenvolvimento, mais células associadas, tá? Então eu quero que a gente explore agora esses tais desses folículos ovarianos, tá bom? Então, de novo eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar essa região, tá? Gente, não precisa ficar pedindo. Quiser fotografar, já saca a máquina aí, já saca o celular, bate a foto, tá? Fica às vezes mais fácil acompanhar batendo a foto do que ficar tentando escrever, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou apagar aqui, hein? Ó, a minha estrutura básica de ovário que eu mostrei para vocês. Pronto. E agora eu vou fazer, diferente da turma anterior, eu vou tentar um jeito diferente de mostrar isso. Vou mostrar num quadro, tá? Acho que talvez o quadro facilite um pouco mais. Vamos torcer para facilitar e não para prejudicar, né? Então, se você olhar os ovários, eles têm o seguinte. Eles têm folículos. Folículo. Vamos lá? O que é um folículo? Folículo é o gameta feminino em diferentes estágios de desenvolvimento, mais
células associadas. Ok? Isso é o folículo. E ele fica presente no córtex do ovário. Tá bom? Existem 1, 2, 3, 4 tipos de folículo. Então vou colocar aqui, ó, tentar no meu quadro, hein? Tipos de folículo. Tá bom? Eu tenho o folículo primordial, tá? Eu tenho o folículo primário, eu tenho o folículo secundário e eu tenho o folículo terciário, tá bom? Terciário. Pronto, vou riscar aqui. Pronto. Esse negócio de eu fazer barulhinhos com a boca é porque eu tô com criança recém-nascida em casa e tudo a gente faz barulhinho com a boca, tá? Esse é desnecessário, tá bom? Pronto. Na hora que eu começar a falar com vocês assim, ó, entendeu, Tutu? Tá entendendo? Também é desnecessário, tá? E faz parte do processo, não assusta, tá? Tudo bem? Terciário. Certo? O folículo primordial, vou colocar aqui, ó, sinônimos, tá bom? Sinônimo. Sinônimos. O folículo primordial, ele é primordial só, sem sinônimo, que eu saiba. Tá? O primário também é sem sinônimo. O secundário também é chamado de antral. E o terciário é chamado de maduro, mas chamado também, olha aqui, ó, folículo de Graff. G-R-A-A-F. Então eles têm os sinônimos. O primordial, eu vou colocar aqui, ó, o fato dele ser comum ou incomum, tá? Vou pôr assim, ó, de frequência, tá bom? Estão me acompanhando? Frequência. O mais frequente deles é o primordial. Então vou colocar aqui, ó, o mais grandão, tudo bem? O primário, o mais bem pequenininho. O secundário, um menos pequenininho. E o terciário, um menos grandão. O que eu quero dizer com isso? Que o mais comum, disparado, é o primordial. Tá? Depois, o que é o primordial? É o de reserva. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Primordial é o de reserva. Tá? Vamos colocar como sinônimo de reserva. Tá bom assim, tá? É aquele que você tem guardado no seu organismo. Então quando a gente olha aqui, ó, saúde, você vai ter um total desses menorzinhos, são os primordiais. Você vai ter em torno de 300 mil desses que vão ser usados ao longo do seu período reprodutivo. Quando você entrar na menopausa, você ainda vai ter desses, porque eles vão morrendo aos pouquinhos. Então são aqueles de reserva, os primordiais. Eles ficam localização, tá? Localização. Esses ficam mais externos, tá? Eles ficam na periferia do córtex, tá? Esse daqui, ó, ficou em posições um pouco mais internas. Tudo bem? Tranquilo? Bem, o que acontece então? O resumo da história é o seguinte: você tem folículos primordiais. Esses folículos primordiais são aqueles 300 mil que você nasceu com eles. Em cada ciclo seu, em torno de 20 a 30 são ativados.
tá? Então, vou colocar aqui, 20 a 30 por ciclo. Secundário eu vou chutar um número, tá? 6 a 8. E esse aqui, um só. Entendeu? Então, o resumo você tem 300 mil de primordiais. Em cada ciclo, 20 a 30 se transformam em primários. Desses 20 a 30, uns 6 a 8 só, uma quantidade menor, viram secundários. E o terciário vai virar um só. E é ele que vai ser ovocitado. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada na composição deles. Vocês estão entendendo? Você tem um folículo de reserva, são os primordiais. Em cada ciclo, alguns são reativados, viram primários, uma quantidade menor vira secundários, e um só vai virar o terciário, que é o folículo que vai ser ovulado, como falava antigamente, e hoje você sabe que se chama ovocitado. É o folículo terciário que vai ter que ser secundário. Certo? Tudo bem? Então, quais são os componentes? Vamos ver aqui. Então, vou escrever aqui. Componentes. Tá? Vou começar com o folículo primordial. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre o componente é sobre o gameta. Gameta feminino. Tá? Preciso colocar feminino, porque a gente sabe que é feminino aqui. Pronto, gameta. O que acontece com o gameta feminino aqui? Ele, no primordial, ele saiu do dictiótano. Desculpa, saiu nada. Ele vai sair depois. Então, o primordial, ele está no dictiótano. Dictiótano. Está parado. Lembra da paradona? Então, todos esses 300 mil, esses menorzinhos que as meninas vão ter aqui, vai ter, aqui só estão alguns, tá vendo, Só alguns aqui. Isso aqui é cheio de folículos primordiais, cheio, de fora a fora aqui, na periferia do córtex aqui, tudo bem? Então, sempre parados em dictiótano. Quando ele deixa de ser primordial e vira primário, aí sim, ele saiu do dictiótano. Dictiótano, vocês lembram? Prófase 1. Então o primordial não está mais em prófase 1. Onde ele está? Em algum lugar entre a prófase 1 e a metáfase 2. Aliás, ele saiu da prófase 1, mas não alcançou a metáfase 2. E vocês vão entender o porquê. Tá? Tudo bem? Então, saiu do dictiótano. Tá? Esse aqui também eu vou colocar do mesmo jeito, entre a prófase 1, antes da metáfase 2, metáfase 2, antes. Esse aqui eu tenho certeza, o terciário, ele está na metáfase 2. Então, eles andaram. O que acontece com esses folículos? Saem da onde eles estavam, do dictiótano, da paradona, e vão caminhar até chegar na metáfase 2. O primeiro que chegar na metáfase 2 é o folículo terciário, folículo maduro, ou de Graff. O que acontece com esse folículo, que é um só? Olha aqui, um só. O que acontece com ele? Quando você começou com os 300 mil, em cada ciclo 20 ou 30 são ativados, 6 a 8 chegaram em secundário, e um só chegou em terciário. Esse terciário libera compostos que matam os outros. E aí só fica um. Por isso que ele é ovocitado. O que aconteceu com ele? Ele está maduro, saúde, porque ele chegou na paradinha. Vou escrever aqui, paradinha. Está lá na paradinha. Pronto. Ele é o primeiro a alcançar a paradinha. Quando ele chega na paradinha, ele mata os outros. Tá? Quais são os componentes dele, além do gameta? Você vai ter nele também as células foliculares. Então, células foliculares. Vamos lá, células foliculares. Do primordial, uma camada só
pavimentosa, achatada. Do primário, várias camadas cúbicas. Do secundário, várias cúbicas. Do terciário, várias cúbicas. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu sou capaz agora, eu acabei com tudo que tem no primordial. Vamos dar uma olhada no primordial para a gente entender? Ele é essa bolinha aqui, gente, ó. Olha. Essa bolinha. Pequenininha. Esse é um primário. Olha a diferença de tamanho. Estão vendo a diferença de tamanho? É uma bolinha, eu estou com ela cortada no meio. Então o que eu tenho aqui dentro? Essa parte aqui, que é essa resina, com essa bolinha dentro, é o gameta feminino. Um gameta feminino parado em prófase 1, tá? No dictiótono. Do lado de fora, olha aqui, ó, uma camada de células amarelinhas achatadas. Eu chamo essas células de células foliculares, ou células da granulosa, tá bom? Anotem aí, são sinônimos. É só isso que ele tem. A cada ciclo, alguns desse se transformam nesse, 20 a 30 por ciclo. Olha o que eu tenho aqui, ó, várias camadas de células foliculares. Só que agora elas não estão mais achatadas, elas estão de bolinha. Tá? E o gameta feminino? Eu sei que ele não está mais no dictiótono. Ponto. Tá? Ok? Vamos seguir e ver agora o primário. Vou colocar mais algumas coisas para a gente terminar o primário. O primordial já foi, tá? Então vamos ver o que falta, o que a gente tem no primário. Então eu vou até cortar aqui, ó, porque o primordial acabou, ó. E eu vou usar essa parte de baixo para escrever as coisas que tem nesse de baixo. Então, primeira coisa que eu preciso falar para vocês: zona pelúcida. O que é essa zona pelúcida? Ela não está presente aqui, aqui acabou, tá? Ela está presente no primário? Sim. Ela está presente no secundário? Sim. Ela está presente no terciário? Sim. O que seria esse diabo dessa zona pelúcida? Essa região aqui, ó, vermelhinha, ó, aqui, ó, entre o gameta feminino e as células aqui de fora, as células foliculares, tá? Essa regiãozinha que está aqui, a gente vai ver que depois ela vai ser importante para fecundação. Então nós vamos falar bastante sobre zona pelúcida, que surgiu aqui. Quem criou a zona pelúcida? As células foliculares e mais o gameta feminino. Está aqui, ó, vermelhinho. Tudo bem? Então quem tem? Todos a partir do primário. Tá? Tudo bem? Depois disso, o que a gente vai ter? Então esse é um primário. Aqui, ó, é um primário mais velho. Então, primordial, primário e primário tardio, tá? O que aconteceu com esse primário? Olha aqui, ó, começaram a surgir umas células verdes aqui. Da onde que essas células estão vindo? Do próprio ovário. Essas células são chamadas células da teca. Teca, em biologia, quer dizer cobertura, não é? São dois tipos de teca. Teca externa, aqui. Teca interna. A teca externa serve para proteção. E a teca interna serve para a produção de hormônios. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela ali, ó. Olha lá, tá? Hormônios. Tudo bem? Quem tem teca? O primário tem? Sim. O secundário tem? Tem. O terciário tem? Também tem. Então a teca surgiu aqui, ó. Olha aqui a teca surgindo, ó. Começou a surgir no folículo mais velho, tá vendo, ó? Tá? Primário no final do desenvolvimento dele. Vamos dar uma olhada. Então, o que falta aqui? Só isso aqui, ó. Essa bolinha. Bolinha laranja. Essa bolinha
é o polócito 1. Então você pode ter um primário com polócito? Pode, no final do desenvolvimento você já pode ter um polócito. Quando tem o polócito 1, significa que ele saiu da meiose 1 e entrou na meiose 2. É primário, mas já está na meiose 2, portanto ele andou um pouco mais. Então essa história, meiose 1 primário, meiose 2 secundário, é mentira, tá? Então você pode ter já na meiose 2 um primário. Deixa eu anotar aqui, ó, mais uma coisinha. Estou indo lá para trás do quadro, né? Lá para trás do armário, mas eu estou acabando. Ó, polócito 1, só aí. Você pode estar presente no primário? Sim. Pode estar presente no secundário? Sim. No terciário? Com certeza ele está presente lá. Tá? Tudo bem? TEC interno? Sim. Sim. E sim, está presente nos 3. Então vamos dar uma olhada? Só para a gente encerrar. Primordial, primário, mais células, né? Mais células aqui, zona pelúcida, e o nosso gameta já deixou o dictiótono, a paradôntia. Ele já passou da meiose 1, porque eu tenho o polócito 1 aqui, ó. Está na meiose 2. Então esse é um ovócito 2, tá? Já saiu da meiose 1. Zona pelúcida está aqui. Eu tenho as células da zona, eu tenho as células foliculares aqui, ou da granulosa, as amarelinhas, e eu já tenho as verdinhas começando a aparecer, são as da teca. Tudo bem? Vamos passar para o secundário, que ele vai ficar mais claro para vocês. Olha o secundário, bem maior, não é? Eu tenho o quê? Teca externa, olha ela aqui de verde escuro, tem proteção, olha lá escrito. Eu tenho teca interna, olha esse lugar aqui onde soltou, tem essas células verde clara aqui, ó, vão produzir hormônios, estão aqui. Entre as células da teca externa e interna e a parte de dentro do folículo, eu tenho essa dobrinha aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é uma membrana basal, tá de azul, de fora a fora. Essas células amarelinhas de dentro, células foliculares ou da granulosa, tá? Zona pelúcida, tá aqui, ó. Zona pelúcida tá aqui, tá? O polócito 1 também está aqui. Esse meu gameta, eu sei que ele é um ovócito 2, porque já tem o polócito 1. Ele está na meiose 2, mas eu sei que ele ainda não chegou na metáfase 2. Tá? Esse folículo aqui, ele é chamado também de folículo antral. Tá? Por quê? Porque, olha o nome aqui, ó, antral. Ele está cheio de cavidades, que eu chamo de antros. Essas cavidades têm líquido. Que líquido que é? Água. Tudo bem? Olha lá. Folículo antral, cheio de cavidades, é o secundário. É aquele pouquinho que restou, né? 6 a 8. E eles continuam competindo. O que vai acontecer? Desses 6 a 8 secundários que você tem, menina, um só vai virar o terciário. O que o terciário tem? Tudo que o primário tem, tudo que o secundário tem e mais algumas coisas. Então, esse é o folículo maduro ou de Graff. Esse é o terciário, que vai ser ovocitado. De fora para dentro, teca externa, verde escuro, proteção. Teca interna, verde claro, produção de hormônios. Ó, o azul. Como é que esse azul chama? Membrana basal. Depois, células foliculares, as amarelas, ou da granulosa. Lembra do antro? Continua aqui. Lembra que eu disse que ele tem tudo que o secundário tem? O antro está aqui. Só que agora é um antro único. Enquanto o secundário tem vários antros, aqui eles viraram um antro só, um antro único. Então, o terciário, vamos anotar aqui, ele tem antro único, tá? Então o terciário é, lá de fora, teca externa,
Depois, o que você tem lá dentro? Teca interna. Então esse aqui é a teca interna. Deixa eu fazer até uns negocinho assim, ó, para a gente entender melhor, tá? Tudo bem? Essa aqui é a teca interna, ó, nessa regiãozinha aqui, tá? Depois, separando a teca interna da parte de dentro, a membrana basal. Então essa é a membrana basal. Teca interna, teca externa, membrana basal. Lá dentro, as células foliculares, ó, células foliculares. Então aqui, células foliculares, as amarelas, tá? E um antro único, ó, uma cavidade única. Vou escrever aqui, ó, antro, tá? E um pendãozinho aqui, ó, olha aqui, ó, tá? Olha o pendãozinho aqui, tá vendo? Esse pendãozinho que está aqui, eu vou chamar um nome esquisito, tá? Cúmulos óforos, tá? A gente usa denominação em latim. Então aqui, ó, cúmulos óforos. Ah, gente, dá para usar isso em português? Dá, mas não vai adiantar muito não. Cúmulos óforos em latim, em português é cúmulo óforo. Não muda muito, né? Não auxilia muito. Na pontinha do cúmulos óforos fica uma região assim, ó. Essa região, formada por células foliculares especializadas, eu chamo de corona radiata. Hoje em latim de novo? Dá para usar um nome em português? Dá. Esse nome facilita? Eu acho que facilita. Corona radiata é coroa radial. Pode usar em português. Corona radiata ou coroa radiata em português. Tudo bem? O que você tem aqui dentro dela? Ó? Dentro da corona radiata. Zona pelúcida, ZP. Dentro ali, ó, o polócito 1, e lá dentro o gameta, ovócito 2, em metáfase 2. Teca externa, teca interna, membrana basal, células foliculares ou da granulosa, antro único, cúmulos óforos, o pendãozinho, corona radiata, o amarelo, zona pelúcida, polócito 1, gameta feminino, ovócito 2 em metáfase 2. Tá? O que vai ser liberado? Ovulado, como falam as pessoas popularmente. E agora que vocês são entendidos no assunto, vocês vão falar ovocitado. O que vai ser ovocitado? Isso aqui, ó, não é? É isso que vai ser liberado. Vamos dar uma olhada? Já vou te atender. Olha lá, ó. Essa é a estrutura real, ó, mais parecida com real. É uma bola, né? Aqui são bolas cortadas, porque a estrutura é redonda. Do lado de fora, teca externa. Verde claro, teca interna. O azul, membrana basal. O amarelo, aqui ó, até desbeiçado assim, né? O que é isso aqui? Células foliculares ou da granulosa. O espaço cheio de líquido, antro único. Aqui é uma bolinha, eu cortei para facilitar a nossa visualização, tá? O que é liberado para fora durante a ovocitação? Corona radiata, zona pelúcida, polócito 1 e o ovócito 2 em metáfase 2, na paradinha. O gameta feminino é isso. É isso que vai ser captado pela tuba, vai chegar na ampola e vai ser fecundado pelo espermatozoide. Sim? Sua pergunta. É porque no seu questionário estava falando sobre ovulação. Aí eu não sabia se eu falava ovulação ou ovocitação.
Na verdade a gente usa ovocitação. Ovulação é o jeito popular de chamar, tá bom? A gente está falando da mesma coisa. A única coisa que eu quero que você não se esqueça, se ela se chamar ovulação ou ovocitação, por exemplo, os meninos da medicina, o pessoal da medicina chama sempre de ovulação, porque na hora de falar com o paciente, imagina você dando uma aula, você vai dar uma aula no colégio, num colégio, vai virar professora do Gama, pronto, você é daqui da cidade? Pronto, professora do Gama, mais fácil, pronto, você vai virar professora do Gama, 150 anos de colégio, pronto, bacana, né? O que vai acontecer? Você vai dar aula para os meninos, você vai falar que o gameta feminino é o ovócito 2? Não é matéria de colégio. Você vai falar que o gameta feminino é liberado durante a ovocitação? Não é matéria de colégio. Você vai dizer que o gameta feminino, o óvulo, é liberado durante a ovulação. E o aluno vai entender. Porque você não vai entrar nesses detalhes, tá? Mas você tem que saber que não é isso, certo? É ovocitação e o gameta é o ovócito 2. Parado em metáfase 2. Já é um detalhe que você vai aprender no colégio. Você não vai aprender no colégio, você vai aprender, o menino vai aprender, seu aluno de lá vai aprender aqui na biologia, na faculdade. Entendeu? Tá? Então, cuidado com isso. Você não vai virar para sua mãe, ou para sua avó, ou gente que não tenha tido esse tipo de conhecimento, e vai falar, o ovócito 2. Né? A menos que você tenha paciência para explicar e tal, você vai falar o óvulo, e ponto. Chegamos a um senso denominador comum, tá? Ok? Então, cuidado com isso. Mas é claro que as coisas não são o que é, na realidade é o ovócito 2, então é ovocitação, tá? Ô, Jé, Oi. eu me perdi ali. O que é que acontece com o primordial que ele para? O primordial é reserva. Por exemplo, quando você nasceu, você tinha 300 mil. Você, quantos anos você tem? 20. Vou chutar que agora, senão já é intimidade demais, tá? Vou dizer que você teve o seu primeiro ciclo amenarca com 12 anos. Pronto, tá? Então você tem 8 anos de ciclo. Nesses 8 anos, a cada 8 anos, vamos considerar então, deixa eu ver se eu consigo, vamos tentar uma conta rápida aqui. 8, vou arredondar mais, vou dizer que você tem 22. 22 você falou? Tem 20, pode falar. 20. Então você tem 20 e entrou na menarca com 10 anos. Vou fazer 10 que fica mais fácil, tá? Me ajuda aí, tá? 10. 10 anos, 120 meses. Você teve, arredondando 120 ciclos. Ok? Em torno de 120 ciclos. Em cada ciclo, de 20 a 30 são ativados, tá? Você pega 20 a 30, pega 30 e multiplica por 120, você vai ver que você já usou uns... Quantos? Faz a conta aí. Alguém, por caridade? 3.600. Você usou. Você tem 300 mil para usar até o final da sua vida e com sobra. Com sobra. Tá? Só que ao longo da sua vida, à medida que você for ficando mais velha, hoje mesmo, ao longo da sua vida reprodutiva e mesmo depois, eles vão morrendo todo mês. Quando você tiver 60 anos, não é uma conta simples de pegar o número de ciclos, multiplicar por 20 ou 30 e que você vai descobrir quanto sobrou no final. É porque eles vão morrendo. Quando você tiver lá os seus 60 anos, você vai ter em torno de 1 a 5% desses 300 mil que você teve no início. Tá? E à medida que você vai passando, vai ficando mais velhinha, eles continuam morrendo. Tá? Então, esses de reserva são os folículos primordiais, parados no dictiótono. Quando você entra no ciclo, 20 a 30, também média, tá? Nesse ciclo de agora, você pode ter 20. No ciclo passado, você pode ter tido 40. No próximo ciclo, você pode ter 12. Tá vendo? Eu estou falando de números médios. Eles são reativados. De primordiais, viram primários. Alguns dos primários viram secundários. E só um dos secundários vira terciário. Você vai ovocitar um só.
E é bonitinho porque se esse período você ovocitou do ovário direito, período que vem é do ovário esquerdo. E vai fazendo assim, direita, esquerda, direita, esquerda. Cada ciclo é um ovário, folículos de ovário que são de um ovário diferente que são ativados. Entendeu? Tá? E aí eles vão morrendo ao longo do processo, ao longo da sua vida. Tá? E os que são escolhidos, parece que são, não sei se a gente não tem certeza se são um acaso, se tem uma seleção para escolher os 20 a 30 de cada ciclo, tá? Então eles são ativados e é escolhido um só para ser liberado no processo que eu estava falando agora, que é a ovocitação. Tudo bem, entenderam? Tá? Bem, beleza. Isso aqui que é liberado para ser fecundado ou não. Zona pelúcida, corona radiata do lado de fora, lá dentro o polócito 1 e o ovócito 2 em metáfase 2. Cada ciclo você libera isso. O que ficou para trás? Isso aqui, ó, isso aqui ficou para trás. O que é isso? Teca externa, teca interna, membrana basal, as células foliculares e o antro. Isso aqui, o líquido vai vazar e vai ficar uma coisa meio murcha assim, ó, meio murcha. As células da teca interna começam a invadir essa região e daqui a pouco você não vai ter mais líquido aqui, vai ter só células da teca interna. Essa estrutura que ficou para trás é o que a gente chama corpo lúteo ou corpo amarelo. O que é esse corpo lúteo ou corpo amarelo? É uma glândula provisória que vai produzir principalmente progesterona. Parte da progesterona vai virar estrógeno. Então ela é provisória porque ela vai produzir esses hormônios e vai estar viva produzindo hormônios até o dia 25 no ciclo que não tiver fecundação. Então imagina, quando ela foi produzida? No dia 14. Vamos supor que você tem um ciclo de 28. No dia 14 ela foi produzida com ovocitação. Ela vai durar 11 dias, ou seja, do dia 14 ao dia 25. Quando sair do dia 15, se não tiver fecundação, o seu gameta feminino morreu. O seu ovócito 2 morre. Ela vai passar viva mais alguns dias e aí ela morre. O corpo lúteo morre. Quando ele morre, ele vira uma cicatriz de tecido, rica em colágeno. Essa cicatriz, tá vendo? Ela é branquinha. Corpo lúteo, ele é principalmente amarelinho. Corpo amarelo. Esse aqui, que veio do corpo lúteo que morreu, a gente chama de corpo branco. Branco, já expliquei hoje, branco é o quê? Albi. Corpo albicans. Corpo albicans ou corpo branco. Uma cicatriz de tecido. Vamos voltar ao caso dela? Ela, 20 anos. Ela teve a menarca, o primeiro ciclo, aos 10 aninhos. Foi cedo. Tá? Cedo. Mas normalmente é 12 anos que é o mais comum. Mas tem crianças que têm o primeiro ciclo até com 8 anos. E tem crianças que vão ter o primeiro ciclo com 14. Tá? Então normal, nada demais. Então se ela teve o primeiro ciclo aos 10 anos e agora ela está com 20, eu vou arredondar e dizer que ela teve 120 ciclos até agora. Pronto. Ela não teve, tem filho? Não. Pronto. Então ela teve o quê? 120 ciclos e desses 120 ciclos, os corpos lúteos morreram. Então em cada ovário, lembra que é um e outro? Então em cada ovário provavelmente você tem em torno de 60 desses aqui, ó, corpos albicans. Os mais recentes são maiores. À medida que o tempo vai passando, ele vai sendo absorvido. Segundo alguns autores, ele nunca vai ser absorvido na totalidade. Já outros dizem que à medida que os meses passam, ele acaba desaparecendo. Tá? Então é o resultado do corpo lúteo. Eu disse para vocês que ele dura até o 25º dia. Mas e se tiver fecundação? Ele dura produzindo progesterona. O que essa progesterona faz? É o hormônio da gravidez, que vai garantir que seu útero vai estar pronto para receber o bebê e manter a gravidez.
Então esse corpo lúteo dura por mais tempo. Ele vai durar 3 meses. Depois do terceiro mês, ele é substituído pela placenta, que vai produzir a progesterona que você precisa e o estrógeno também. Tá? Então, corpo lúteo, glândula provisória, sobrou no ovário depois da ovocitação, produz progesterona e estrógeno, tá? Principalmente progesterona. Dura até 25 dias se não tiver fecundação. Se tiver fecundação, dura 3 meses. Tá? Ok? Tranquilo? Não seguiu à frente, morreu, ou com 25 dias, ou com 3 meses, vira o corpo branco, corpo albicans, uma cicatriz de colágeno. Tá? Tudo bem? Você que levantou a mão? Não, já respondi. Já respondi? Ótimo. Alguma outra dúvida? Fala. Hã? Dura até quantos dias? 25? 25. Tá? Se não tiver fecundação. Se tiver, dura 3 meses. Tranquilo? Posso seguir mais um pouquinho? Vamos lá? Estamos quase chegando onde eu queria. Ficou clara a minha confusão ali? Ajudou? Tá? Eu acho que visto assim num gráfico, numa tabelinha, fica mais claro para entender o que acontece, o que eu tenho, o que o outro não tem. Tá? Tudo bem? Então, agora sim, eu consigo chegar aqui, ó. Todo mundo tirou foto, quis tirar foto, já tirou? Posso apagar? Apagar isso aqui, hein? Pronto. Assim, só reforçando uma coisa que eu já falei. Quem que vai formar a estrutura interna do corpo lúteo? As células que vieram da teca interna, as verde clara. Da teca externa estão aqui, ó, só para proteção. As amarelinhas não sofrem mitose. Vamos já aproveitar e dar um nome para elas. Células da teca no corpo lúteo. Células teca-luteínicas, tá? Células foliculares ou da granulosa no corpo lúteo. Células granulosa luteínicas. Então as células da teca interna sofrem mitose e ocupam o corpo lúteo, produzindo os hormônios. As células da teca interna, teca-luteínicas. As células da granulosa não sofrem mitose e por isso tem uma participação menor na produção de hormônios, tá? Corpo lúteo então é formado por teca-luteínicas produtoras de hormônio e granulosa luteínicas que participam do processo, mas com uma importância menor, já que elas não sofrem mitose. Tudo bem? Tranquilo? Posso guardar os modelinhos e a gente vê aquela última coisa ali? Posso? Tá tranquilo? Estão me acompanhando? Bem, agora à tarde também vai ficando um pouco melhor para ter aula. Dá uma refrescada, né? Depois do almoço, apesar que tem aquela hora que é tempo de esperar, né? Para vocês, eu acho que, apesar do tempo, quem não tem aula, né? Tem que esperar mesmo. Acaba sendo melhor para assistir a aula um pouco mais à tarde. Eu aconselho vocês, não sei se vocês têm esse costume, quando a gente está na faculdade, a gente tem um monte de coisas para tirar a atenção da gente. Eu acho super legal, é super saudável a gente conviver com as pessoas, a gente estar com os amigos, com as amigas, aproveitar, né? Aqui eu não vejo muito, mas na minha época na UFMG tinha o centro acadêmico, era sempre muito movimentado, então a gente estava sempre, era um prédio único praticamente, onde tinham todas as aulas do ICB, e lá a gente tinha o quê? Prédio gigante, né? Quem conhece o UFMG sabe. Lá a gente tinha o centro acadêmico lá, o CA, a gente lá tinha sempre uma gente parado lá, a gente ficava lá, a gente podia descer no intervalo para jogar um xadrez, para bater um papo, para ficar ali descansando, entendeu? Fazer outras coisas que tinham lá. Então, isso é bacana. Aqui também, sendo um pouco diferente, a gente tem essas possibilidades. Mas, uma coisa bacana que ao longo do tempo eu aprendi e que me ajudou demais,
foi aproveitar esses intervalos. Por exemplo, você tem aula até as 2 e depois vai ter aula às 4. Poxa, legal, vamos bater um papo ali, mas eu vou tirar 1 hora desse meu horário para eu colocar minha vida em dia, ir na biblioteca estudar, sentar num cantinho fazer alguma coisa, ver um vídeo do GR, seja o que for. Sabe por que eu acho isso bacana? Se você não fizer aqui, você vai ter que fazer algum horário, vai ter que fazer em casa. E às vezes em casa é aquele santo horário que você tem para ver sua novela, para ver seu filme, para ver sua série, para tomar sua cerveja, para sair com o namorado, para ir na academia. E aí a gente vê a pessoa e fala assim: nossa, eu não tenho tempo para nada. Eu estou na faculdade, eu chego em casa, um monte de coisa para fazer. Aí eu pergunto: será que você está com o seu dia todo ocupado? Né? Será que você não consegue nada e tem que fazer? Tem gente que opta por usar parte desse horário para fazer outras coisas, que nem as meninas que são monitoras. Então o que acontece com elas? Só que elas não são bobas, como o tempo delas é mais apertado. Se você pode chegar aqui, de vez em quando você chegar, a Brena não está esperando, mas ela está com o livro dela aberta, tá com o livro aberto, está com o caderno aberto, tá fazendo outra coisa, esperando, ocupando aquele espaço de meia hora que ela tem. Se alguém chegar, ela vai parar a atividade dela para cuidar dos alunos. Se não tiver, é meia hora que ela aproveitou. Eu estou contando isso porque eu sempre fiz isso, aproveitava as atividades, o horário livre para descansar e para curtir os amigos, tá? Mas por outro lado, aproveitava esse horário para adiantar as coisas, porque eu chegava em casa com as minhas coisas todas encaminhadas, tudo mais ou menos estudado, encaminhado, e aproveitava o tempo de casa para descansar e fazer outras coisas, né? Muitas vezes tão bacanas quanto ter as coisas da faculdade, tá? Bem, então seguindo a história, o que é que eu tenho aqui? Agora eu vou voltar àquela história inicial. Hipotálamo produziu GNRH, que age na adenopófise, tá? A adenopófise vai produzir as gonadotrofinas, o LH e o FSH. Primeira coisa que eu falei hoje. Agora à tarde, né? Agora eu vou juntar com uma outra coisa que eu falei, que estava até desenhado aqui, ó. Olha lá. Esse é um folículo de Graff, o folículo terciário, tá? Folículo de Graff. Me interessa a parte externa dele. O que eu tenho do lado de fora? Teca externa, teca interna, membrana basal e células foliculares. Vou tirar um quadradinho dele e ampliar para cá. Teca externa, células achatadinhas com função de proteção. Teca externa, produção de hormônios. A membrana basal está aqui, né? Membrana basal, ó. E essas aqui, as células foliculares ou da granulosa. Tudo bem? Acompanhando? Entenderam o que eu estou indicando para vocês? Essa regiãozinha aqui, é essa aqui que nós estamos vendo, né? Eu desenho grandão aqui. Vamos juntar as duas coisas? Então vamos lá, olha aqui, ó. O LH, essa gonadotrofina, vai se ligar às células da teca interna. Quando elas se ligarem ao LH, olha o LH aqui, ó. Elas vão captar o colesterol. Da onde que vem esse colesterol? O colesterol está no meu sangue. E colesterol não serve só para entupir as artérias. Colesterol serve, por exemplo, para fazer membrana plasmática das células. Colesterol serve para formar os hormônios sexuais, que é o que a gente vai formar agora. Aí elas captam o colesterol se estiverem ativadas pelo LH. E transformam o colesterol no hormônio que tem um nome muito feio. Androstenediona. Androstenediona. Costume com o nome. Mas para facilitar você lembrar, eu vou dizer que ela é uma testosterona inativa. Cuidado, hein? Teca externa, teca interna, folículo, ovário. Isso é de menina. Testosterona, hormônio de homem, masculino. Tá? Ô Gerry, então quer dizer
que em mim, menina, eu tenho hormônio masculino? Tem. E nós homens, nós também temos hormônio feminino. A pergunta que eu quero falar para vocês, que eu quero fazer para vocês é: para que a menina tem que ter testosterona? Testosterona tem várias funções. Por exemplo, fazer você ganhar músculo, tá? Músculo. Ah, uma menina não é musculosa. Ou se você não tivesse músculo, você não ia conseguir nem sair da sala. Você tem que ter músculo, tá? Pronto, para as suas atividades. Testosterona também faz você ter libido. O que é libido? Tesão, vontade de fazer sexo, tá? Se você não tiver vontade de fazer sexo, não vai fazer. Você tem que ter tesão, tem que ter aquela vontade. É a testosterona que faz essa ativação da libido. Pronto, testosterona. Testosterona também faz com que você tenha orgasmo. A menina tem que ter um nível de testosterona para ter orgasmo. Eles têm descoberto que muitas meninas que não conseguem ter orgasmo e aí não tem uma relação prazerosa, pô, meu, você tem uma relação com seu companheiro, com seu namorado, com seu noivo, com seu marido, e não ter prazer nessa relação nunca, nesse tipo de ato, deve ser muito ruim, né? Deve ser muito ruim. Então, assim, descobriram que muitas meninas que não têm o orgasmo é porque tem níveis baixos de testosterona. Então, testosterona serve para isso também. Outra coisa que a testosterona faz: testosterona ativa a adrenalina. Quando a gente pensa em adrenalina, muita gente pensa: ah, para que serve a adrenalina? Só para eu correr do cachorro que chegar em cima de mim? Só para eu pular de paraquedas e tal? Não, senhor. A adrenalina serve até para você acordar e levantar da cama. Se você não tiver adrenalina, você não levanta não, meu amigo, né? A adrenalina serve para ativar o seu organismo, tá? Em excesso, para você correr do cachorro, para você pular de paraquedas, tudo, tá? Tudo bem? Mas a adrenalina é essencial. Então, essa androstenediona na menina serve para essas coisas. Ela sai, ela é produzida no ovário e, por exemplo, vai para o seu bíceps, fazendo com que você produza músculo, tá? Vá para as suas pernas para você fazer o seu quadríceps, tá? E assim vai por diante, tá? Tudo bem? Então, é essencial. Testosterona no organismo feminino é um componente essencial. Agora, o que você faz hoje? Por exemplo, um caso de uma menina hoje que não consiga ter uma libido baixa, que tenha, por exemplo, que não tem orgasmo, tem dificuldade para alcançar o orgasmo. O que você faz com essa pessoa hoje? Hoje em dia, por exemplo, você tem uns chipzinhos de testosterona que você implanta intramuscular e vai sendo liberado testosterona aos poucos. Pode ser que essa menina tenha níveis baixos de testosterona e essa testosterona acaba impedindo que ela consiga uma satisfação sexual, tá? Isso já tem hoje, tá? Bem, então essa é a tal da androstenediona, certo? O que acontece então? Já sabemos o que ela vai fazer. Agora, outra coisa importante dela é que ela vai ser captada pelas células foliculares, desde que essas sejam ativadas pelo FSH. Repararam? LH entrou aqui, FSH entrou aqui, ó. As duas gonadotrofinas trabalham juntas. O que acontece com a menina que tem as suas células foliculares ligadas ao FSH? Ela capta a androstenediona, tá? Capta a androstenediona e transforma a androstenediona em estrógeno, o principal hormônio feminino, que vai ser então liberado na circulação. Tá vendo? Então você começou com colesterol, passou por um hormônio masculino, e do hormônio masculino você criou o principal hormônio feminino.
Entenderam? Bem, por que eu estou entrando nessa história toda? Porque na aula que vem, na nossa aula da 1 hora da semana que vem, eu vou fazer assim, ó. O quadro vai estar limpinho e eu vou desenhar um gráfico em que a gente vai ver a flutuação desses hormônios. Quais hormônios? GNRH, LH, FSH, estrógeno, progesterona e outros que eu nem falei hoje. Lembra da inibina, da ativina, que estava lá no questionário? Do beta-HCG. A gente vai falar desses hormônios, como eles se comportam. Até agora, em todas as turmas, eu acho que com uma única exceção, eu ando fazendo essa aula mostrando slide. Na aula que vem eu quero tentar uma coisa diferente. Eu quero desenhar o gráfico e a gente preenchendo o gráfico aqui aos poucos, à medida que eu for explicando para vocês. Por quê? Por que eu preciso disso? Eu preciso que vocês entendam o ciclo feminino. E conforme eu falei com vocês, para mim, eu sempre achei isso, é uma das partes mais difíceis da matéria. Você tem que entender e saber descrever como vão acontecer essas variações nesses hormônios ao longo do ciclo feminino. Mas para isso você precisa entender como é que é o ciclo, falamos hoje. Entender como é o que são os tipos de folículos, estava ali, né? Folículos. Entender num folículo quais são as células, como elas são ativadas pelas gonadotrofinas. Tendo isso então, o ciclo, os folículos, tipos de folículo, a atuação das gonadotrofinas na célula, você vai ser capaz de dar o passo próximo, seguinte, que é entender o gráfico, tá bom? Então eu preciso que vocês tenham entendido isso muito bem entendido. Entenderam? Sim? Tranquilo? Tá, então na aula que vem a gente continua por aí. Antes de terminar, só contar uma última coisa para vocês. Como é que funciona essa história dos hormônios? A gente acabou de ver o seguinte: um hormônio masculino, a androstenediona, virando um feminino. Isso acontece normalmente no nosso organismo? Acontece. E acontece principalmente se você abusa. Por exemplo, você resolver tomar um esteroide anabolizante. Já é muito comum a gente ver meninas tomando e meninos tomando. Isso é extremamente perigoso. Você pode tomar desde que você tenha um acompanhamento médico, que vai te passar doses fisiológicas que não vão fazer mal para o seu organismo. Imagina, o cara chega na academia, o cara começa a tomar um esteroide anabolizante, rapidinho seca a gordura e cria uma quantidade imensa de músculo, mas ele não tem força. Por quê? Porque esses músculos só hipertrofiaram, sem causar a formação interna daqueles sarcômeros, daquelas unidades contráteis, como deveria ser formado aos pouquinhos. Então esse cara fica com um aspecto assim, né? Você olha e fala assim, cara forte, legal, corpo bacana, fica um monte de gente invejando, né? E aí o que acontece? Ele não tem força. Mas aí você vai pensar, força é só um detalhe. Mas existem problemas. Parte desses hormônios masculinos que o cara está tomando em excesso e que não são muitas vezes nem de gente, são de cavalo, de boi, tá? O que acontece? Esses hormônios, eles, como você está tomando em excesso, eles vão ser convertidos, o excesso, em hormônio feminino. Então o cara queria características masculinas, ficar forte, etc. E ele começa a ganhar características femininas que ele não queria. Começa a criar curvinhas, começa a criar mamas, ginecomastia, que a gente chama isso. Os testículos vão atrofiar, o pênis também atrofia, tá? A barba diminui, acaba, a voz afina. Então ele está ganhando características femininas, muitas dessas difíceis de serem eliminadas. Tá vendo? Ele começou querendo ganhar característica masculina e ganhou feminina. Outra coisa, a parte desses hormônios que ele está tomando em excesso podem virar colesterol, que vai dar, aí sim, excesso de entupimento
de artérias e veias, vai dar ataque cardíaco, o cara vai morrer ou ter um AVC. O cara, às vezes de 20 anos, morre de uma hora para outra, você não sabe, tá? Por isso que os caras que praticam muita musculação, eles morrem muito cedo, a maioria. Depende do que você vai fazer. Se você está fazendo a musculação e você está fazendo uma coisa natural, não tem motivo. O excesso de esforço para algumas pessoas pode causar problema. É o que eles chamam coração de atleta. O coração pode ficar muito grande e aí acaba perdendo força. Então, na verdade, você tem que acompanhar. Você tem certos limites que você não pode ultrapassar, tá? Então, ou se ultrapassar, tem que ser com acompanhamento, né? Não é de uma hora para outra. O problema é que a pessoa chega ali e a academia, você vê isso sempre, né? É o projeto verão, tá? O cara chega ali, o cara em 3, 4 meses, ele quer ficar com aquele corpo, que muitas vezes ele vai ficar com aquele corpo, mas daqui a 4, 5, 6 verões, não é desse jeito. Com dieta, com dormir direito e tal, então acaba tendo problema. E esse é um lado, que às vezes é mais natural. Mas o grande problema, sabe o que é? É o cara que está tomando um monte de merda. E a academia é o lugar que mais tem disso. Você chega na academia, sempre tem alguém para te vender alguma coisa. Eu frequento a academia quase 10 anos, a mesma academia, eu vejo de tudo. Eu estou acostumado a ver isso. A gente vê cara que está tomando esteroide anabolizante, menina que toma. Menina, às vezes você vê, a pessoa está ali, a menina fortona e tal, você vê aquilo ali, às vezes até são até alunas daqui, fortuna, não sei o que, musculosona e tal, né? Aí ela simplesmente, de uns meses para frente, ela engorda, perde aquela musculatura toda. Por quê? Porque às vezes ela está tomando esteroide, às vezes ela está fazendo um ciclo de testosterona. E o que acontece com esse ciclo? Você não pode manter, não pode manter. Você ganha aquilo ali e aí você tem que ter um acompanhamento, um treinamento muito mais pesado para você manter aquilo que você está ganhando, tá? E esteroide jamais. Então esse é o grande problema. Isso que a gente vê de tudo, tá? Então, por exemplo, o cara tomou esteroide, ele vai ter hormônio feminino sendo formado como ele não queria, ele vai ter colesterol sendo formado, ele vai ter uma agressão enorme ao fígado, que ele está tomando um monte de substâncias que em excesso são tóxicas e que até em curta quantidade são tóxicos, porque não são naturais do organismo dele, tá? E além disso, essas substâncias agressivas podem até causar um câncer. Então você começa com uma coisinha e acaba gerando uma outra. Então a academia é o lugar que você mais vê esse tipo de gente. Eu gosto sempre de falar que público de academia é muito complicado, as pessoas estão lá, são muito complicadas. Você tem muita gente que a pessoa se fixa só naquilo ali. É muita menina, é muito menino que o cara se acha assim, ou a menina se acha que está todo mundo ali só para vê-lo, que ele é maravilhoso, que ela é perfeita, né? Então, e esse tipo de pessoa que na realidade, cá para nós, é a pessoa que tem uma baixa autoestima. Então acaba sendo às vezes um ambiente difícil de você levar, né? E quando a pessoa entra nessa coisa, a pessoa não tem aquele pensamento firme, acaba muitas vezes entrando numa besteira, né? Eu, por exemplo, teve uma época que eu tomava whey, porque todo mundo fala, tem que tomar whey, tem que tomar whey. Aí eu falei assim, tomar whey, tudo bem, vou tomar whey. Faz alguma diferença para mim? Não faz. O whey é uma coisa que é feita por um atleta profissional, cara que está precisando de um treinamento extremamente pesado, tá? E olha que o meu é pesado, mas o cara tem que ter mais ainda, tem que conciliar com uma dieta, tem que conciliar com o sono, não pode tomar bebida alcoólica, ou seja, já não serve para mim, né? Então para que eu vou ficar gastando 260, 320 conto, 350 conto, 400 conto num whey? Para quê? É só eu comer direitinho e tocar minha vida para frente. É o que eu tenho feito. Então a gente acaba às vezes entrando nesse oba-oba de academia que acaba gerando problemas. E esses problemas são muito sérios. Você vê muita gente aí com problema por causa dessas bobagens. Tudo bem? Por que isso acontece? Por causa dessa interconversão. Testosterona vira hormônio feminino, igual vocês viram, tá? Hormônio feminino pode virar hormônio masculino. Você pode ter alguns desses hormônios
chegando até de novo a colesterol. E aí você acaba tendo uma série de problemas. Entenderam? Tá? Vamos fechar então por hoje, já está a nossa hora, né? Fazer a chamada para a gente ir embora. Vou desligar aqui.